Amém. Hoje é a lição número 6 da revista. Na de vocês é a página 28. Ok. E nós vamos começar lendo Efésios. Efésios 5:21. Efésios 5:21 é o nosso texto aí. Quem pode ler aí para a gente? É. Isso, agora uma versão tradicional. Isso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa versão que você leu é qual versão, Ed? Que ele leu? A NVI? Então hoje nós vamos falar do sujeitem-se uns aos outros, é o tema aí da lição. E Efésios 5:21 traz esse mandamento, essa instrução, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar-se, o que é sujeitar? Oi? Submeter-se. O que mais? Colocar-se à disposição. Você falou o que mesmo, Helenita? Suportar. Né? Sujeitar, na verdade, ao pé da letra, significa colocar-se abaixo de. Né? Colocar-se abaixo é um significado literal. Né? Estar sujeito é estar abaixo. Esse mandamento, ele deve ser bem entendido para nós não criarmos anomalias a partir de uma má compreensão dele. Porque, como acontece com muitos outros mandamentos, se eles são mal compreendidos ou retirados do contexto onde a instrução foi dada, eles podem criar certas anomalias de comportamento, né, que vão ser prejudiciais. O que nós devemos falar sobre o mandamento de estarmos sujeitos uns aos outros? Né? Primeira coisa, estar sujeito aos outros está dentro de um contexto aqui onde Paulo está falando do fruto das luzes e do fruto das trevas. É esse trecho aí que nós dividimos na nossa divisão aí, como o capítulo 5 está falando. Paulo está fazendo assim um paralelo entre o que estar em Cristo produz na vida do homem e o que não estar em Cristo produz na vida do homem. Ele está fazendo esse paralelo o tempo todo aí. Inclusive, é exatamente por aqui que Paulo vai dizer lá que devemos estar nos encher do Espírito e não nos encher de vinho. Nos versículos de trás aqui, no versículo 18. E diz que, em contrapartida, devemos estar sempre entre nós falando com salmos, entoando louvores, de coração, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graça a Deus por tudo, sujeitando-vos uns aos outros. Né? Ou seja, ele está falando da vida comum da igreja. A vida comum da igreja é uma vida de sujeição de uns pelos outros.
devemos entender esse sujeitar-se uns aos outros não como uma extinção ou uma paralisação das autoridades. O mandamento de estar sujeito uns aos outros não elimina as autoridades, né? Por exemplo, Deus estabeleceu certas funções de autoridade na igreja. Você sabe disso, não é? Quais são? Pastores, diáconos, né? Liderança em geral, aqueles que lideram, aqueles que estão investidos de autoridade, e toda a autoridade dentro da igreja, exceto a de Cristo, que é o cabeça. Todas as outras autoridades são conferidas pela própria igreja, né? Então a igreja confere autoridade a alguém para pastoreá-la, né? Ordenando. Quando ela ordena, ela confere, não o dom é Deus que dá, mas ela reconhece a autoridade. Mesma coisa com o diácono, com o líder de ministério. Então, o mandamento de estarmos sujeitos uns aos outros não anula as autoridades, né? Não é porque um pastor está debaixo do mesmo mandamento de estar sujeito uns aos outros que ele, para estar sujeito, ele tem que estancar a sua autoridade, ele tem que se despir da autoridade. Então, estar sujeito uns aos outros não anula, não extingue as autoridades. Então, isso é importante, porque às vezes tem gente que acha que, pelo mandamento de estar sujeito uns aos outros, ou numa outra forma, como Paulo coloca em outra passagem, é o mesmo mandamento colocado em outra forma, né? Considerai os outros superiores a vós mesmos, que é o mesmo mandamento, né? Você, quando fala de você, você fala assim, eu estou sujeito a você. Olhando para você, você é superior a mim. É o mesmo mandamento, né? Só que um está olhando para um lado e o outro para o outro, né? Para você ser superior, eu tenho que estar sujeito. Então, é o mesmo mandamento colocado em perspectiva diferente. O fato de eu dever, né, qualquer pastor, qualquer líder, dever estar sujeito aos irmãos, não anula sua autoridade. Isso é importante. Então, porque às vezes tem gente que, ou por discordância, ou por algum outro motivo, diz, não, mas você deveria me considerar superior, e acha que esse mandamento anularia a autoridade do outro. Não, não anula. O outro continua tendo a autoridade. Então, esse sujeitar-se, então, logo, ele não pode ser entendido como o fato de o outro ser superior hierarquicamente. Considerar o outro superior a nós mesmos, que é como ele fala aos filipenses, né, dando o mesmo mandamento, ou me sujeitar a outro, não significa anular as funções. E nem significa uma questão de sujeição e superioridade hierárquica. Não é. Então, nós devemos entender que essa sujeição é que tipo de sujeição? Se ela não é hierárquica, isso fica claro, né? Não é uma questão funcional hierárquica dentro da igreja, porque um pastor pode estar sujeito a um irmão sem deixar de exercer sua autoridade pastoral sobre ele. Então, não é uma questão hierárquica nem funcional nesse sentido. Então, anulamos essa possibilidade de entendimento errado. Esse entendimento seria errado. Pedro questionou essa questão de submissão, de sujeição. Quando ele estava se negando, Cristo lavar seus pés, Jesus falou, vocês me chamam de mestre e senhor. Dizei bem, porque eu sou, mesmo continuando sendo esse senhor, esse mestre, é ele. Deu exemplo de humildade, lavar os pés. Exatamente. Não anulava, naquele momento em que Cristo estava lavando os pés dos apóstolos, se sujeitando a eles, não anulava a sua posição de mestre e senhor. Então, não é isso. Esse é um entendimento errado que pode acontecer. E é comum, às vezes, encontrar esse tipo de entendimento errado sobre os sujeitai-vos uns aos outros, anulando
dons e ministérios, autoridade. Não anula. Então, essa sujeição é uma sujeição de serviço. É uma sujeição servil e não hierárquica. Sujeitai-vos uns aos outros uma vez que eu estou tomado pelo Espírito, no contexto da comunhão da igreja, que é o contexto onde o texto está envolvido aqui, eu então sirvo a essa igreja, né, me fazendo servo dela. Isso é estar sujeito. Estar sujeito, então, não é assumir uma posição que não é minha, ou uma autoridade que não é minha, ou tentar anular a que é do outro, mas estar no ambiente da comunhão da igreja, no ambiente da adoração, porque aqui, na verdade, é quase uma instrução de culto, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É praticamente uma descrição do culto, né? Então, uma vez que somos guiados pelo Espírito no ambiente da comunhão e da adoração a Deus, logo servimos uns aos outros. Estamos a serviço uns dos outros. Isso é o sujeitar-vos uns aos outros. É estar a serviço de. Estar pronto a servir. Não significa almejar a posição ou anular posições de autoridade, trocar de funções, mas estar a serviço. Sujeitar-vos uns aos outros poderia muito bem ser colocado dessa maneira. Estejam sempre prontos a servir uns aos outros. Sempre a serviço uns dos outros. E nisso é que você está sujeito ao irmão. Não é uma questão de submissão no contexto hierárquico. Paulo vai aplicar não apenas o mandamento do sujeitando-vos uns aos outros, mas também a questão do estar cheio do Espírito Santo, guiado por ele, e no contexto da adoração, na questão do lar em seguida, da relação do marido com a esposa e com os filhos. Aí sim, no texto que o irmão gostaria de ter lido, né? Aí ele vai aplicar, sim, as mulheres estejam submissas aos vossos próprios maridos. Ou seja, estar submissa também não é uma questão de posição hierárquica, mas uma questão de serviço, de estar a serviço de, estar pronto a servir. É o mesmo tipo de contexto, ele está aplicando, né? Porque lembre que a Bíblia não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. O texto é corrido, era uma carta, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas, ou seja, é praticamente a mesma fala, né? A mesma fala. O marido que é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, tal. Então, o contexto é esse. Aí ele vai falar mais à frente dos filhos, invadindo aí o que nós chamamos de capítulo 6. Depois ele fala da relação de servos e senhores, né? Saindo do lar, mas na relação de servos e senhores. Ou seja, mesmo sendo patrão, esteja a serviço do irmão que é empregado, e se você é empregado, esteja a serviço do irmão que é patrão. Ou seja, as aplicações que Paulo faz nos impedem de entender o mandamento de sujeitar uns aos outros como uma função hierárquica. Porque as aplicações que ele faz estão dentro do lar, estão na vida profissional, vamos dizer assim. Então não é uma questão hierárquica. Você não vai chegar lá no seu patrão e dizer assim, seguinte, então nós dois aqui mandamos igual porque Paulo falou que você tem que ser sujeito a mim. Só vai ter um resultado para uma atitude dessa, né? Então, não é isso, mas uma questão de estar disposto a servir. Estar disposto a servir como se o outro tivesse realmente a autoridade e o direito de ser servido, porque tem. Né? Tivesse o direito.
Lembram que até aqui nós estamos nas 6. Todas as 5 lições, nós vimos que todos os mandamentos que são recíprocos, mandamentos recíprocos é sempre aquele do uns aos outros, né? Uns pelos outros ou uns aos outros. E são vários assim. Todos os mandamentos de uns aos outros e uns pelos outros, eles têm o propósito de ou restabelecer ou garantir no outro a dignidade. Já viram isso? Lembram? Exatamente. Restabelecer a dignidade. Então, quando eu digo que sujeitáveis uns aos outros é o mandamento de estar a serviço, o mandamento servil, de servir uns aos outros, é servir no sentido de dar ao outro a dignidade de ser servido por algo que eu posso servir. Pedro coloca esse mandamento, quando vai falar dos dons espirituais, embora Pedro esteja falando estritamente dos dons espirituais, ele aplica a questão dos dons dentro desse mesmo espectro do mandamento. Em 1 Pedro 4,10. 1 de Pedro 4,10. O que é que ele diz lá? Sim. Ou seja, aí, embora ele esteja falando dos dons, isso pode se aplicar a todos os tipos de recursos que temos. E que, como o contexto ali do que Pedro está falando é os dons, ele se refere especificamente aos dons. Mas tudo que Deus nos dá são recursos que nós dispomos. Os dons são um dos recursos que nós dispomos. Aquele que recebe o dom de ensinar, tem esse recurso. Aquele que recebe outros tipos de dom, o dom de gerenciar, né, o dom de liderar, o dom de pastorear, o dom do diaconato, o dom da música, o dom de evangelizar e qualquer outros dons, embora não exista dom de evangelizar. Esse dom não existe. Existe dom de coordenar o evangelismo. O evangelista não é aquele que tem dom de evangelizar. Esse dom não existe. Sabia disso? Abri um parênteses, né? A aula não é só sobre isso, mas não existe dom de evangelizar. Porque evangelizar é um mandamento para toda a igreja. E não existe nenhum dom que todos têm. Então, se o mandamento é para todos, todos deveriam ter o dom de evangelizar. Não é dom. Evangelizar é mandamento, não é dom. É mandamento. Ponto. Você tem um mandamento de evangelizar. De falar do evangelho, né? Não confunda mandamento com dom. Certo? Todos têm um mandamento, estão sob o mandamento de evangelizar. O evangelista não é aquele que tem um dom de evangelizar, porque não existe esse dom. Isso é mandamento. O evangelista é aquele que Deus capacita com dons para coordenar o evangelismo da igreja, para orientar a ação evangelizadora da igreja. Entenderam? Ou não? Viu o tamanho da diferença? Então, os evangelistas da igreja não são aqueles que têm o dom de evangelizar. Não existe esse dom. Evangelizar não é dom, é mandamento. E o mandamento é para todos. Eles têm uma capacidade dada por Deus de conduzir a nossa ação evangelizadora. Nos treinar, coordenar uma ação evangelizadora, uma ação missionária. Entendeu? Fomentar a vibração missionária da igreja. E assim por diante. Isso é um dom, e eles têm. Liderar as ações. É a mesma coisa com pastorear, mas não conta para ninguém. Não existe dom de ser pastor. Tá? Não existe dom de ser pastor. Isso não existe, isso não é dom. Existe aqueles que Deus dá dons que o colocam
como coordenador da ação pastoral da igreja. Quem pastoreia é a igreja. Quando vocês se aconselham mutuamente, estão pastoreando. Quando vocês servem uns aos outros, estão fazendo o quê? Pastoreando. Quando vocês visitam uns aos outros, estão fazendo o quê? Pastoreando. O pastor, então, ele não tem o dom de pastorear, porque pastorear é mandamento. Cuidem uns dos outros. Pastorear é cuidar. Não tem um mandamento? Cuidem uns dos outros. Agora, o pastor é aquele que recebe uma gama de dons que dá a ele a capacidade de coordenar o trabalho de pastoreio da igreja. Entendeu? Ele é o coordenador disso. E a função principal de um pastor é cuidar dos rumos doutrinários de uma igreja e orar por ela, da pregação da palavra. Então, mas se o pastor tentar pastorear sozinho, ele vai falir, ele não dá conta, ninguém dá conta. É a mesma coisa uma igreja deixar por conta dos evangelistas a tarefa de evangelizar, ela não vai crescer, eles não dão conta. Eles coordenam a igreja fazendo isso, da mesma maneira que o pastor fomenta e coordena a igreja cuidando uns dos outros. E, eventualmente, ele pega os abacaxi da casca mais grossa. Mas, imagina, se eu tivesse que realmente aconselhar todo mundo sozinho, eu, Alberto, não dá conta. Eventualmente, vocês se aconselham, vocês se consolam, nós nos consolamos, nós nos ajudamos, nós nos socorremos, nós oramos uns pelos outros, nós visitamos. Isso tudo é trabalho pastoral, não é? Então o pastor é aquele que fomenta, aquele que coordena, aquele que incentiva. É que o pastor tem também outras tarefas que vão além do pastoreio, a função administrativa da igreja, a função de liderança. Mas o pastoreio mesmo, ele é pulverizado na igreja. Todos colaboram com ele. Entendeu? O evangelismo é a mesma coisa. É a mesma coisa com música, mas não conta para eles, não. É a mesma coisa com música. Nós temos alguns irmãos que têm o dom da música. Certo? Talentos e ou dons para música. Nem todos nós temos, absolutamente. Se você estava aqui no culto de quarta-feira, você sabe que eu não tenho. Eu fui tentar puxar um louvor a capela aqui, eu cantei uma estrofe só. O desespero é grande. Nem todos nós temos o dom para música. Mas a tarefa de adorar, de louvar, é do Ministério de Música? É de quem? É da igreja. Então, um ministério desses que tem esse dom é de coordenar a igreja na adoração, no louvor, de orientar, de conduzir, de fomentar, de ensinar, de educar a igreja nas palmas, quando é que a palma bate, Entendeu? Mas louvar não é uma tarefa do Ministério do Louvor. Louvar é um mandamento da igreja. E se é mandamento, não é dom. Não existe dom de louvor. Existe mandamento de louvar. Agora, existem dons que Deus dá a alguns para coordenar a igreja nessa ação. Então, alguns ministérios são assim, não existe o dom. Os dons são outros. Por exemplo, o pastor ele tem o dom da pregação, ele tem o dom do ensino, ele tem o dom da liderança, porque não tem jeito de ser sem isso. Mas o dom de ser pastor não existe. No concílio de ordenação do Russell Shedd, porque normalmente os nossos concílios batistas para ordenação se divide em 3 etapas o concílio, de exame. Se examina chamado e vocação, conversão e chamada, Depois se avalia teologia e depois se avalia eclesiologia. São 3 etapas de exame. Na primeira sempre fazem essa pergunta: como foi o seu chamado para o ministério? No do Russell Shedd, o Shedd falou assim: eu não fui chamado. Aí já era para ter zangado tudo,
Eu disse, não, eu nunca ouvi uma voz do céu dizendo seja pastor, nunca li em lugar nenhum seja pastor. Eu simplesmente conheci um bom pastor fazendo o trabalho e desejei isso, pedi a Deus que eu pudesse fazer isso também. E Deus deixou. Por isso que Paulo fala, aquele que aspira, aquele que deseja o episcopado. É assim que ele começa dizendo. Então, às vezes a gente cria uma aura em torno de alguns ministérios, né? Uma aura de catolicismo, de um ser elevado a outra categoria de ser. Não existe. Que não existe. Né? Isso acontece com esses ministérios, evangelista, o missionário, o pastor, o louvor. Esses ministérios costumam dar essa aura de seres elevados a uma categoria distinta. Não tem nada disso. Oi. A minha Bíblia dá. Deus designou alguns para ser pastores, evangelistas, mestre. O que significado Designou separou para ser. Designou, exatamente. Mas não é. E dá a essas pessoas as ferramentas. Dá a eles as ferramentas para exercerem isso. Deus não coloca ninguém para exercer uma função sem dar a ele as capacidades para isso. Né? Então, a capacidade do pastor não é o dom de ser pastor. É a capacidade de pregar, de ensinar, de liderar. São esses os dons. Ser pastor é a função. Né? Designar é determinar, né? Deus separa no meio da igreja uns para serem essas coisas. Evangelistas. Agora, a função do evangelista não é evangelizar sozinho. É isso que eu estou falando. Não é essa a função. Para que ele designa? Ele leu Efésios 4:11, né? Deus designou uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores mestres. E o 12 vai começar assim, tendo em vista. Ou seja, vai dizer qual é o propósito pelo qual Deus separa essas pessoas. Qual o propósito? Tendo em vista o quê? O que ele diz? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos no desempenho dos seus serviços. Então é para isso que Deus levanta o evangelista, o pastor, o mestre, para aperfeiçoar a igreja no desempenho do seu serviço, no desempenho do serviço da igreja. É o que eu estou falando. O pastor é levantado para coordenar a igreja no serviço. O evangelista é levantado para coordenar a igreja no seu serviço. E nisso a igreja vai sendo aperfeiçoada nisso. Então, especial no sentido de ser uma honra, sim. Especial no sentido de acontecer algo diferente, não. Então, mas qual é o chamado? Então, existe. Deus separa uns para isso. Eu só estou dizendo que não é algo que os coloque numa posição diferente. Entende? Sim, foram. Só que esse chamado não é algo esotérico. Não, eu estou dizendo que não existe um dom específico de pastoreio. O pastoreio, ele não é um dom, ele é uma coleção de outros dons. Liderança, ensino, pregação, exortação. Entendeu? Porque é isso que o pastor faz, não é? Ensina, prega, consola, aconselha. O dom da palavra de sabedoria, eventualmente, para aconselhar. Então, ele é uma coleção de dons. Não existe o dom de pastoreio. Pastoreio é um ministério que se usa dons.
outros dons. Entende? Não existe o dom de pastoreio. O dom de pastoreio não existe. Agora, a função pastoral é um chamado. Deus chama. Agora, esse chamado não é algo místico, algo esotérico. Assim, pode até ser na experiência de um ou outro, e aconteceu de maneira realmente assim, muito diferente. Mas, normalmente, é uma coisa simples que começa com essa pessoa desejando ser. Uma coisa simples. Ninguém tem todos. Ele era um evangelista. Billy Graham era um evangelista. Ele era mais um evangelista do que um pastor. Tanto que Billy Graham, ele pastoreou muito pouco tempo a igreja local. Ele era um evangelista. Né? Agora, ser evangelista é um ministério, não é um dom. Foi o que eu disse aqui. Né? Ele foi capacitado com dons para exercer o ministério de evangelista. Entendeu? Tanto que ele não era realmente o pregador mais eloquente do mundo. Ele não era assim, um grande pregador. Ele era um evangelista muito eficiente. Então, e ele era um grande conselheiro também. Agora, o dom para fazer essas coisas não é o dom de evangelismo. É o dom de exortação, da palavra de sabedoria, o dom da oratória, da pregação em si, o dom da profecia. Né? E o Billy Graham também não teve um chamado extraordinário. Não, Billy Graham simplesmente, quando se converteu, começou a evangelizar na faculdade, e a igreja que percebeu, ele nem percebeu, a igreja falou assim, eu acho que você leva jeito para o ministério. E ele falou assim, eu levo sim. E foi. Entendeu? Essa ideia do chamado, como se fosse assim, uma coisa numa sarça ardente, sabe? Que às vezes a gente confunde. A gente coloca uma aura de que isso vem ainda da cultura católica, de aqueles que são separados para esses ministérios, são pessoas, sabe? Extraordinárias, que Deus fala, não, você vai ser padre, meu Deus, né? Vamos ter um padre na família, sabe? Aquela coisa assim de, é uma pessoa diferente, ele é uma pessoa diferente. Não, isso não é. Né? Então, o chamado, porque quando a gente usa essas duas palavras, chamado, chamado é uma palavra que hoje os teólogos estão preferindo usar outra porque ela confunde com chamado para a salvação. Então, e chamado ministerial, que são coisas... A vocação ministerial, vocação é invocar, chamar, né? Mas essa vocação de Deus, ela acontece de maneira a fazer a pessoa desejar o ministério. Não é assim... algo extraordinário que vai acontecer. Eventualmente pode até acontecer assim. O de Paulo foi assim. O de Paulo realmente foi fora da curva, foi diferente. Né? Porque Paulo precisava evidenciar essa autoridade para uma igreja que ele perseguiu. Então Deus fez de uma maneira diferente para não deixar nenhuma dúvida. Agora, no caso dos pastores comuns, geralmente o chamado acontece de maneira muito comum. Né? Muito tranquila, na verdade. E essas pessoas não são diferentes. Não é como se isso colocasse a pessoa numa posição diferente. É uma honra grande, não tem nenhuma dúvida. Então,
isso aí é ranço pagão e católico, né? Que os católicos têm aquela ideia de que o ministro ordenado, né, o padre, o bispo, são pessoas especiais. Eles não falam com essas palavras assim, se você perguntar para um católico, ele não vai falar, né? Mas eles lidam com essas pessoas como se fossem pessoas especiais, pessoas que tivessem algo a mais do que os outros. Mas não é. Né? Pessoas que receberam o privilégio e uma honra diferenciada, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu sou uma delas. Não nenhuma profissão, nenhuma função nesse mundo que possa superar em honra a profissão de ser chamado para ser pastor. Simplesmente não há. Né? Nenhuma honra é maior do que essa na Igreja de Cristo. Uhum. Aí ele se empenha para desenvolver, por exemplo, ser um bom administrador, ser um bom evangelista, para fazer as funções de um pastor. Ele tem que se capacitar. Por exemplo, ele faz cursos, ele faz treinamento, ele vai estudar para ser um bom pastor. Pode ser isso? Não, porque aí ele vai ser um profissional da fé. Porque isso tudo aí é importante. Um pastor deve fazer isso tudo, procurar capacitação, tudo isso. Mas aí ficou de fora um elemento. Eu disse que não existe o dom pastoral, não existe o chamado extraordinário, mas ele tem que ter dons. Os outros dons. Você pode fazer 100 cursos de oratória e se tornar um grande orador. Porque há incrédulos, ateus, que são excelentes oradores. A gente não gosta de admitir, mas o Lula é um grande orador. Talvez um dos melhores que o Brasil já viu. Porque ele tem a capacidade de persuasão como nenhum outro. Se você escutar muito Lula, você concorda, porque o poder de persuasão que ele tem na fala é muito grande. Isso é habilidade de anos de oratória, de discursando ao povo, falando exatamente o que deve ser falado para aquele público a quem ele quer atingir. Isso é uma capacidade única, é distinto. Nós temos grandes oradores no Brasil, gente que pega um microfone e convence você de coisas que nem você acreditaria depois de ter crido. Isso é uma habilidade secular. Você aprende maneiras de movimentar sua mão, de se portar, de como olhar, de como agir aqui na frente, até de como se vestir, dependendo do público, para gerar identificação. Você sabe exatamente, aprende exatamente como colocar os quebra-gelos quando a tensão está muito grande na audiência, e você traz um alívio cômico que dá aquela apaziguada no coração, mas sem perder a ênfase. O curso de oratória vai ensinar você como capturar a atenção no início, porque é sempre o momento mais difícil, porque está todo mundo disperso, e você vai começar agora. Você capturar, isso tudo é técnica. Tem hoje técnicas que mexem com as sensações, meia luz, põe um tecladinho no fundo, mexe com as sensações, as emoções, em certos momentos que eu quero dar as ênfases. Entende? Isso tudo é técnica. Uma pessoa pode ser especialista nisso. E se essa pessoa pegar o microfone, ela convence você a acreditar que você é uma galinha e você sai cacarejando. É uma habilidade incrível. Só que, ele nunca vai ser um pastor só com isso. Não um pastor de Deus. Ele pode abrir igreja e encher a igreja. Porque abrir igreja e encher a igreja, a técnica faz. Agora, ele nunca vai ser um pastor de Deus, um homem de Deus, porque ele não tem os dons, ele nunca vai falar profeticamente. E o dom da profecia é o dom principal para o pastor. Entende? Porque profeta é literalmente o que fala em lugar de. A palavra profeta significa isso, falar em lugar de. O profeta de Deus é aquele que fala em lugar de Deus. O pastor é aquele que fala em lugar de Deus, porque ele prega a profecia. Esse nunca vai ser.
Entende? Na hora de aconselhar, ele vai aconselhar segundo as técnicas, psicologia, psiquiatria, autoajuda. O pastor vai aconselhar segundo a Escritura. Na hora de se compadecer, esse se compadece só do que é útil para ele, o pastor não. Na hora de liderar a igreja, o pastor está preocupado em liderar a igreja para que os crentes sejam iguais a Cristo, conduzindo para a glória de Cristo. Esse vai conduzir os crentes a serem cada vez mais submissos para lucro próprio. Sempre. Entende? Então, agora, o pastor de Deus, que é de Deus e tem esses dons, também deve buscar, não usar isso de maneira maligna, como eu dei o exemplo, mas buscar os recursos, falar cada vez melhor, ter um português melhor, aprender um pouco de administração, né? Pelo menos um mínimo, para ele saber o que está acontecendo com as finanças da igreja, saber lidar lá com a contabilidade, a empresa que faz a contabilidade da igreja, né? É o mínimo, é preocupação administrativa, ele deve ter essas coisas. Se não tem, ele pode adquirir. Então, tudo que um homem de Deus precisa, ele pode adquirir, de técnica, ele pode adquirir estudando. Mas tudo que um incrédulo, cheio das técnicas, tem e precisa adquirir para ser pastor, ele não pode adquirir em lugar nenhum, só Deus dá. Então, um homem chamado por Deus, que é zero de técnica, bem cru de técnica, e técnica que eu estou falando não é só administrativa, ele fala mal, ele pode aprender. Ele compra uma gramática, faz um cursinho, ele aprende. Mas esse aqui pode ter todas essas coisas, mas onde é que ele vai fazer um cursinho para ser profeta? Isso não existe. Onde é que ele faz um cursinho para ter o dom de aconselhar isso? Isso não existe, entende? Então, existem livros sobre aconselhamento, mas não existe ninguém que dê o dom. O dom, aí é só Deus. Entende? Então, e hoje nós vivemos um tempo em que você tem gente muito preparada tecnicamente, mas sem o chamado de Deus. Aí aquele jogo de palavras que a gente costuma fazer. Existe o pastor chamado e o chamado pastor. Entende? Quem prega melhor, eu ou Vitor Azevedo? Eu perco longe para o Vitor. Vitor Azevedo é outro que é como Lula. Ele é extremamente persuasivo. Ele é carismático. Eu não tenho um pingo de carisma. Eu não sou um pregador carismático. O Vitor Azevedo é extremamente carismático. Mas é um herege. É o herege dos maiores que nós temos no Brasil hoje. O Pablo Marçal é um homem que, se pegar o microfone e abrir uma igreja, a igreja dele fica maior do que a Lagoinha em 6 meses, eu garanto para você. Por causa dessa habilidade que ele tem, esse talento que ele tem de ser persuasivo, de ser carismático, ele tem isso. Entende? Agora, senta lá no YouTube e assiste uma pregação de 1 hora do Russell Shedd. Depois você me conta se deu sono ou não. Porque o Shedd não era um pregador carismático. Ele não era um pregador que dominava as habilidades de oratória. A pregação do Russell Shedd é monotônica. Ele nem altera o tom da voz, hora nenhuma. É aquela coisa bem assim. Do jeito que ele começa, ele termina, ele não se mexe no púlpito. Né? Aquele negócio assim, que se você não estiver muito concentrado no conteúdo do que ele está falando, você dorme. Ele não tem assim grandes técnicas, ele não é um grande pregador. Agora, o conteúdo é inigualável. Entende? Ele é monotônico, ele é praticamente uma estátua que fala, pregando. Ele gesticula muito pouco, mesmo quando tem microfone de lapela, que ele só segura no púlpito assim, ó, e mexe a mão só para virar a folha da Bíblia. Entende? Em termos de técnica, isso é abominável. Porque isso é cansativo, entendeu? E numa pregação longa, isso favorece que as pessoas percam a atenção, tecnicamente falando. Só que eu não troco o Shedd por 20, 50 Pablo Marçal, Vitor Azevedo. Né? Então, nós não estamos... A técnica para a gente, ela é boa, mas ela não faz um pastor. Né? Os dons e a vocação de Deus fazem.
mas o pastor deveria buscar melhorar em todos os aspectos. Exatamente. É. É. Ordenações hereditárias, o meu filho vai me suceder, né? A função ordenada, que no nosso caso aqui são duas, pastores e diáconos, a ordenação, que é um bom nome, eu gosto mais do termo ordenação do que consagração, porque consagração é pessoal, ordenação é eclesiástica, entende? É da igreja. Quem ordena o pastor é a igreja ordena, a igreja concede a bênção, a igreja é que reconhece a autoridade, quem ordena é a igreja. Mas os que já são antes, os pastores que existem, é que impõem as mãos. Por quê? Porque alguém, para ser pastor, ele tem que ter conseguido o reconhecimento de pelo menos esses dois grupos. Se a igreja onde você congrega não conseguiu ver em você esse chamado, não reconhece você como pastor, você não conseguiu, vamos dizer assim, convencer a própria igreja, vai pastorear quem? Entende? Se a igreja de um candidato, de alguém que deseja, mas se a própria igreja dele não vê nele um pastor, não vê nele esses dons de Deus, não adianta insistir. Entende? Porque a pessoa pode chegar aqui e falar, pastor, eu quero ser pastor. Eu falo, tá, vamos esperar um tempo aqui e colocar você em observação. Mas a igreja não vê isso nele. Não adianta prosseguir. Entende? Se a igreja não reconhece, não adianta prosseguir, porque quem reconhece a voz de pastor são as ovelhas, né? Agora, se os que já são pastores também não reconhecem como um, tem algo problemático. É perigoso ordenar alguém assim. Né? Porque imagina, quem reconheceria primeiro um pastor, se não outro pastor? Um colegiado de pastores. Né? E o ato da ordenação, quando nós passamos pelo concílio, verificamos a teologia, a igreja não vai inteira lá pôr as mãos, porque isso é impraticável, mas quem confere essa autoridade para ordenar é a igreja, na aprovação da ata, quando votou a favor dessa ordenação. É daí que vem a autoridade. E os pastores que vão ali, impõem as mãos, faz a oração consagratória, onde nasce um novo pastor, vamos dizer assim, são os pastores que já são, não como se eles estivessem transmitindo o dom através da mão, como se saísse algo da graça de Deus para conferir. Isso não existe. Mas aquele ato de impor as mãos dos que já são pastores é o reconhecimento. E isso é sério. Paulo fala para não impor as mãos precipitadamente na ordenação. Então tem que haver um tempo de observação. Entende? Se essa pessoa que diz, eu quero ser pastor, mas ele não consegue manifestar os dons que são necessários, ele não consegue evangelizar, ele não consegue ensinar, ele não consegue pregar, ele não consegue desenvolver uma boa capacidade de interpretação bíblica, como é que ele vai pastorear? Se Deus não deu a ele esses dons, como ele pode ser realmente um pastor? Ele pode estar equivocado. Ele pode estar desejando o ministério por motivos pessoais, por outros motivos. Entende? Então,
a igreja sempre faz assim, quando alguém manifesta o desejo, a gente chama para perto e coloca essa pessoa num período de observação. Dá a ele algumas missões, algumas tarefas, para a gente ter condição de observar se essa pessoa possui realmente os dons que são necessários, porque a ordenação não confere dom, ela reconhece o dom. Vocês sabiam que Spurgeon foi um dos maiores pastores da história da igreja? Aí sim, Nise, quando junta as duas coisas, alguém que é carismático, domina todas as técnicas e tem um coração do tamanho do sol, cheio de Deus e da palavra de Deus, é um Spurgeon. Spurgeon era um homem que, se você arrancasse um fio de cabelo dele, estava escrito algum versículo na raiz. E com a técnica carismática, foi chamado o príncipe dos pregadores. Só que Spurgeon nunca foi ordenado pastor. Nunca foi. Ele não era pastor ordenado. Spurgeon se recusou a ser ordenado. Porque na época dele, na Inglaterra, de onde ele era, né, os batistas estavam encantados com a teologia liberal. E ele, ainda bem, recusou isso com unhas e dentes. Então, na época dele, queriam ordená-lo. Obviamente, ele era um pastor, mas queriam ordená-lo, só que naquela época os batistas lá estavam crendo que o ato de impor as mãos é que concedia o dom. Spurgeon se recusou, morreu sem ser ordenado, falou, não, isso não é assim. O dom a pessoa já tem, é Deus quem dá. A igreja só o reconhece na ordenação, entendeu? Por isso se chama ordenação, porque a igreja reconhece a ordem de Deus. Exatamente. Então, o Spurgeon nunca foi ordenado, ele se recusou. Mesmo assim, pastoreou, né, a Igreja Batista Metropolitana de Londres, que foi a maior igreja da Europa por décadas, sem ser pastor ordenado. Mas ele saiu, a igreja caiu. Porque entrou um liberal no lugar dele. Aí o liberal diz, não, milagre não existiu, isso aqui é só figurado, né? Os liberais não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí a igreja mingou. Então, os ministérios, eles não fazem as pessoas especiais. Especial é a honra que a pessoa recebeu para exercer certos ministérios, né? E realmente, que honra seria maior do que aquela de Jesus chegar e falar assim, ó, cuida das minhas ovelhas para mim? Não existe honra maior do que essa. Entende? Eu não sou assim tão fã da teologia do Billy Graham, mas Billy Graham, na época do Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, que estourou o escândalo Watergate, e Nixon precisou renunciar à força, senão ia ser mais feio, né? Nixon renuncia à presidência, e o vice-presidente teve que renunciar junto, e o chefe do Congresso, o líder do Congresso, que pela lei americana assumiria a presidência interinamente, que era o Wilson, Charles Wilson, também foi preso no escândalo do Watergate envolvido, e os Estados Unidos ficou meio assim, e agora? O que a gente faz? Convoca eleição, não convoca? Ficou aquele impasse assim. Convidaram o Billy Graham, não para assumir a presidência interinamente, mas para fazer esse papel de líder da nação até que eles resolvessem. A resposta do Billy Graham foi essa: eu me rebaixar de ministro do Evangelho para presidente dos Estados Unidos? Nunca. Eu posso orar por vocês, aconselhar. Eu falar à nação, pedir calma, mas eu não. Essa realmente é a convicção acertada. Não há privilégio maior. Agora também não há responsabilidade maior. A Bíblia só fala de 2 ministérios que Deus vai pedir conta. A Bíblia fala que todos nós prestaremos contas a Deus do que fizemos por meio do corpo, né? Ou seja, com a santidade pessoal, né? Isso aí todo mundo vai prestar conta a Deus, inclusive nós. Agora, quando fala de ministério, só tem 2 que a Bíblia fala que Deus vai pedir conta. Você sabe qual?
pastor, porque a Bíblia diz, e o Senhor pedirá conta das almas que eles cuidaram, e o mestre, o que ensina, que Tiago diz que Deus pedirá contas dos ensinos. Não sejais muito de vós mestres, sabendo que o Senhor nos julgará com peso dobrado, os mestres, porque ensinamos, influenciamos. Então, se você é um pastor, professor, você cuide muito bem do que está ensinando e fazendo, porque no dia do juízo, a filhinha nossa é uma filhinha diferente. O peso que vai ser para nós é dobrado do peso dos outros crentes. Metaforicamente, né? Porque são os dois únicos ministérios que a Bíblia diz que Deus pedirá uma conta diferente. É o pastoral e o do ensino. Agora, contas pessoais, todos nós daremos, né, a Deus. Aí, com certeza. Então, o sujeitar é estar pronto a servir, sempre. Estar sempre pronto a servir o outro, considerando o outro superior em dignidade, não esperando que o outro mereça, né, ser servido, que o outro faça por onde, ou que o outro seja aquela pessoa que sempre retribui na mesma moeda. Não, não é assim. Estar sujeito é esse tipo de mandamento, e não um mandamento que anula as autoridades e os dons. Né? Ok? Vamos orar?